Hoje a gente vai ouvir a história da Entra Arquitetura. Duas arquitetas que vieram de escritórios conhecidos, que têm muita bagagem e desde então fundaram seu próprio escritório, com uma dor específica que elas aprovaram como a chamada desse estudo de caso, que é de quase desistir de pegar obra, de tanta dor de cabeça que estavam tendo com os clientes, com a obra de forma geral, para hoje não só estar fazendo obra, como estar cobrando mais caro por fazer obra. Não só em obra, mas estar cobrando mais caro de forma geral, ter aumentado mais que 30%, né, no preço médio dos projetos, muito mais. Tem uns aqui que vocês falaram que aumentaram até, cara, sei lá, 100%, 200%, porque três vezes mais, estão cobrando três vezes mais. Tem noção, gente, do que elas estão cobrando? Então vamos ouvir o estudo de caso. Sejam muito bem-vindas, Mel, bem-vindo, Kelly. Já estávamos conversando, gente, porque aqui a gente não grava antes, então já batemos muito papo, elas já estão sabendo tudo que elas vão contar aqui hoje. E eu quero já aproveitar para falar, se apresentem, contem da onde vocês são, da onde é o escritório. Traz esse briefing ali para as pessoas conhecerem um pouco mais da história de vocês agora nesse primeiro momento, por favor. Oi, Gé. Oi, pessoal, né? Para quem for assistir o nosso estudo de caso. Bom, eu e a Mel, a gente trabalhou juntas, depois decidimos se juntar para, de fato, abrir o nosso escritório, né? Com toda a nossa bagagem e experiência aí de alguns anos. E a gente começou com os clientes de médio padrão e o objetivo era alcançar o cliente de alto padrão. E com a nossa bagagem, a gente já tinha algumas coisas estruturadas, mas a gente estava sentindo muita falta dessa questão de saber se posicionar. E isso estava, de certa forma, influenciando negativamente, né? Na hora de fechar os novos clientes e etc. Então, a gente conheceu a Jéssica, todo o trabalho dela, sentimos muita confiança no que ela passou pra gente e decidimos encarar toda essa imersão, né, todo esse processo aí de reestruturação do escritório, para hoje a gente estar colhendo os resultados que, igual a Jéssica mencionou, foi assim melhor do que a gente esperava. Foi trabalho duro, né, durante todo esse processo, não foi fácil, a gente teve que mexer em vários pontos, mas hoje a gente já consegue ver a evolução de onde a gente chegou, né, e também já prever onde a gente quer chegar. Exato. Vamos contextualizar algumas coisas que vocês trouxeram que para mim foram bem emblemáticas, né? A gente teve a questão do posicionamento e aí contextualizando, gente, diferente da maioria, elas já faziam tráfego pelo Google, né? Então assim, não é Sim. muito comum disso acontecer, até das pessoas que chegam para mim, muita gente faz pelo Instagram. Vocês eram pelo Google, já tinha gente chegando por lá, mas queriam ajustar também de lá e não só isso, abrir essa vertente para o canal do Instagram também, porque até então só vinham clientes pelo Google e os clientes de indicação. Então, esse foi um ponto muito forte. E me pegou, eu lembrei aqui de uma história que vocês me contaram, né? De quererem trabalhar com altíssimo padrão e já tinha chegado esse cliente para vocês de apartamentos aí de São Paulo, porque elas são de São Paulo, gente, atendem São Paulo interior e litoral, mas são de São Paulo interior, em Itatiba. E elas pegaram um cliente que era tipo assim, bam bam bam, um grande empresário de um apartamento mega famoso em São Paulo, enorme e tudo mais. E tiveram uma questão de posicionamento do preço, mas posicionamento do profissionalismo, de se sentirem, às vezes, novinha naquela situação, não souberam lidar, acabaram perdendo o cliente. E me trouxeram essa frustração, né, Jéssica? A gente, assim, chegou o cliente, não é o problema de chegar, mas a gente se viu com isso e não sabia o que fazer. E a gente quer mudar essa situação, porque a gente tem portfólio de quer trabalhar com esse público, mas como que a gente vai fazer então para trabalhar com esse público? O problema não está sendo nem chegar. E desde então, isso virou um marco para vocês, para mim também, da questão de reposicionamento, porque vocês, falei do Google, mas também vocês tinham social media e aí estavam fazendo conteúdo no Instagram, mas não estavam tendo resultado. Então a gente foi muito a fundo, né, para trabalhar isso, mas eu quero ouvir a perspectiva de vocês trazendo esse ponto emblemático, sabe? O que que vocês sentiam desse tipo de público que já chegava? Quais que eram as inseguranças nesse sentido? E o que que vocês sentem que mudou de lá para cá também para continuar trabalhando com esse público? Mel, quer falar? Sim, quero.
Bom, um panorama, uma visão geral é que, olhando para trás os nossos processos de antigamente e de agora, o nosso posicionamento e a nossa linguagem de posicionamento não comunicava nada com esse público que a gente queria atingir. E a diferença é gritante agora que a gente reformulou tudo. Então, por exemplo, esse cliente que a gente acabou perdendo, talvez uma proposta melhor estruturada, um valor melhor pensado, teria conseguido angariar esse cliente, porque a gente ainda até fez coisas a mais do que ele reclamou. Ah, outro arquiteto não fez isso. A gente fez, a gente deu a devida atenção e mesmo assim ele não viu o valor, não viu, enfim, não viu um porquê de fechar com a gente. Então a diferença é gritante. Tá. E aí, vocês também trouxeram muito forte a questão de obra, né? Vocês estavam realmente querendo desistir de fazer obra. E aí eu tive que falar com vocês, gente, não façam isso, porque no alto padrão isso aumenta o ticket médio. Para a gente conseguir sair de obra, a gente tem que estar muito boutique de projeto, porque senão a gente acaba perdendo algumas oportunidades, principalmente no caso de vocês de fotografar, né? De portfólio, porque é um escritório que, por mais que vocês tenham muito tempo de formada, é um escritório mais recente, então tá nessa de fotografar, de precisar desse portfólio Uhum. de projetos de fato executados. Então eu trouxe isso para vocês. Eu falei, não, então não desconsidera, não. Me deem um voto de confiança, vamos trabalhar um pouco mais essa questão da experiência do cliente, o processo de obra, para vocês se sentirem seguras e não desistirem disso, porque isso consegue segurar essa questão da foto, mas a gente consegue melhorar a experiência do cliente e, consequentemente, ele indicar para mais pessoas. Então, assim é uma experiência de forma geral que todo mundo vai sair ganhando. Dá para fazer, né? Eu sempre falei, dá para Uhum. fazer, só que vocês estavam inseguros, tipo assim, cara, se dá, eu não sei como, porque não tá funcionando, vamos desistir. E aí a gente fez algumas Sim. coisas aqui, mas assim, como que vocês sentiram que hoje essa questão do acompanhamento de obra, a parte que mais dói, para hoje ser uma coisa que vocês trouxeram para mim que começamos obra terça-feira e o negócio está rodando, sabe? O que que vocês sentiram que a gente fez ali que de fato mudou a ponto de vocês estarem mais relaxadas e não decidirem por parar com esse serviço no escritório? Eu acho que 50-50, assim, é parte do posicionamento, porque a gente já sabia como fazer as coisas, o que tinha que ser feito, mas a gente não conseguia se posicionar, né? E Tá. quando a gente fala de acompanhamento de obra, né, de estar ali no meio da obra, a gente precisa ter um posicionamento muito forte, muito definido, sem titubear, ter certeza dos processos, né, em si, porque senão a gente não consegue passar confiança para o cliente e a gente também não se sente confiante, né? Não consegue ter essa impressão de que a gente está no controle das coisas. Uhum. Então, quando a gente começou a trabalhar todo o posicionamento, isso já ajudou, a gente já começou a ter uma nova maneira, né, de se portar, de falar com o cliente, de estruturando as coisas assim, com detalhes, mas que no final geraram grandes resultados. E a outra parte de todo esse processo nosso foi realmente mapear os processos, né? Porque a gente tinha os processos definidos, mas na nossa cabeça. E aí, na hora que a gente começa a mapear, colocar aquilo lá no papel, ver detalhe por detalhe, etapa por etapa, a gente começa a ver as pontas soltas, né? Os furos que tinham ali no meio e onde que a gente precisava se posicionar melhor, né? De repente fazer uma reunião a mais e etc para a gente, no final, ter todo esse processo bem amarrado e se sentir no controle. E foi justamente isso que a gente fez, né? A gente mapeou todos os processos do escritório, eu achei isso excelente, deu um puta trabalho? Deu. Mas, assim, acho que a experiência depois de ver tudo pronto e você conseguir enxergar todas aquelas informações que estavam na nossa cabeça, né, foi muito gratificante e também se tornou as outras coisas muito mais fáceis, porque agora é só revisitar os processos e olhando o ponto que a gente precisa melhorar, enfim, mudar, né, acrescentar, porque o processo ele nunca é fixo, a gente Sim. sempre tem que estar buscando melhorar. E assim, mudou completamente. A gente veio de uma experiência traumática de obra, querendo realmente abandonar a obra, porque dá trabalho, a gente sabe, Sim. mas com toda essa ajuda e orientação da Jéssica, né, no posicionamento, nessa parte de estruturação dos processos, terça-feira a gente começou uma obra muito mais confiante, muito mais assim, 100% no controle dos processos, conseguindo ter visibilidade que o cliente também está tendo essa mesma impressão.
que nós estamos tendo, né, por ter estruturado tudo isso. E cobrando certo, que é o principal, porque quando a gente olha É, para o exato. processo, o que que acaba acontecendo, né? É, todo mundo fala, na arquitetura ninguém conversa e tudo mais, mas aí quando a gente está falando de obra, não é nem que não conversa, é porque joga um preço ali que não sabe muito bem o que vai entregar, no final das contas acaba fazendo muito mais do que foi contratado, e aí acha que está ganhando ali porque tem uma entrada prevista todos os meses, mas na verdade está entregando muito, muito tempo e muito tempo de vida, principalmente, né? Porque Uhum, aí vive naquela coisa do apagar incêndio, porque a obra acaba trazendo muito isso. Ah, porque eu tô por conta de obra, ah, porque eu tenho que entregar a obra. E não consegue pensar, inclusive, o escritório. Então, assim, vira uma faca de dois exato. gumes ali, porque aí você tá tampando só com a peneira, achando que você está resolvendo a questão da entrada de receita, mas no final das contas você está perdendo porque é a hora que está indo para o ralo. Então, acredito que Uhum, isso foi uma grande mudança para vocês entenderem que, de fato, o valor, e foi uma coisa que eu dei de feedback para vocês, né? Que eu falei, vocês estão muito mais seguras do que vocês oferecem. E isso o cliente ele vai sentir nessa segurança, por mais que você tenha aumentado o preço, se você, óbvio, igual você trouxe várias vezes, Kelly, Mel também citou, se você está bem posicionada e se você está com segurança, você junta os dois principais pontos para o cliente ver valor também, né? Porque aí ele vai perceber assim, não, ela não está simplesmente cobrando mais caro, ela entrega aquilo que é coerente porque vocês estão demonstrando que vocês sabem o que vocês estão fazendo. E foi um ponto que vocês até me trouxeram, né? Deu a sensação que o sim. cliente sabia que a gente estava no controle, que estava organizado, que sabia o que ia, Uhum, como que o negócio ia funcionar. E como o senso comum das pessoas aqui é obra traumático, se a gente traz logo no primeiro momento essa segurança, não precisa ser traumático. A gente vai, inclusive, desmistificando e assim, gente, isso abre margem para muita indicação, porque se passa por uhum. obra que não foi traumática, a gente vai ser literalmente uma a cada mil, né? Uma para mil pessoas falando que não foi experiência traumática. Então, fecha com Entre Arquitetura, porque assim, não vai ser traumático lá. Então já temos o slogan, fecha com Entre Arquitetura. Mas geralmente, pessoal, o que que o pessoal me pergunta aqui, né? Você falou que deu trabalho, Kelly, do mapeamento de processo. Mel ficou muito com o trabalho da parte do Instagram, de reformular tudo que estava lá, que a gente literalmente Uhum. fez de forma profunda o reposicionamento. Mas o que que eu escuto muito aqui, que aí eu quero a visão de vocês para essas pessoas que vão assistir, que é o quê? Jéssica, o que que a gente consegue fazer e qual que vai ser o seu olhar, como que vai ser o seu serviço aqui para o nosso escritório dentro das coisas que a gente precisa resolver? Qual que foi a percepção de vocês, sabe? Do como que vocês chegaram aqui, do que vocês imaginavam que vocês poderiam ter e o que que de fato vocês receberam durante esse período que a gente passou junto no programa de aceleração. Mel, pode falar, Kelly. Pode falar, posso falar. Olha, como foi realmente a primeira vez que a gente estava fazendo uma mentoria, a gente pesquisou, enfim, e chegamos na Jéssica. Eu realmente a gente não sabia assim o que esperar, Tá. né? O que a gente escutava falar era tipo, ah, dá trabalho, porque vão te pedir um monte de coisa, e a gente tem que conciliar isso junto com os clientes, né, e tudo mais. Mas enfim, então eu não tinha muita ideia realmente do quanto a Jéssica poderia nos ajudar, no que a gente precisava mexer, porque apesar das dores, até então a gente não conseguia ter a visão que a Jéssica tem de fora, de saber que a gente estava muito mal. Então a gente achava que estava ok, era só alguns ajustes, coisas mínimas, assim, né? Não esperava que ia ter realmente uma estruturação tão assim profunda, igual você falou, né? Comentou. E quando a gente começou a fazer a mentoria, enfim, as orientações e etc., a gente mexeu um pouco em cada coisa, né? E aí foi tipo assim, a cabeça, todas as reuniões a gente saía com a cabeça fritando, assim, meio, meu Deus, para onde eu vou, para onde eu começo. Mas eu senti que, assim, apesar de muitas coisas que a gente mexeu, sempre teve a sua orientação, né? Você sempre esteve aqui com a gente para tirar as dúvidas, para apoiar, para falar, olha, não se desespera, vamos com calma, vamos focar nisso, que isso aqui é importante primeiro, depois a gente vai para o próximo passo, e eu acho que isso fez total diferença. Boa. Vocês Sim, uma falam. insegurança que eu tinha, falando aí do que a gente esperava, né, e do que foi entregue, era, meu Deus, 3 encontros vai dar, acho que 3 encontros é muito pouco. E no fim, super deu super certo, né? Então, para quem tem também essa insegurança, dá, gente, vai que dá, que vai dar bom.
Eu acho que, lógico, depende muito da dedicação da gente também, Total. porque você dá, né, as ferramentas, mas a gente tem que trabalhar duro, porque se a gente também não trabalhar, a gente não Exato. chega em lugar nenhum. Exato, que foi até Então, uma coisa que aconteceu, lembra? No primeiro mês eu falei, galera, a gente precisa botar um foco aqui para as coisas andarem. E aí vocês uhum, pegaram assim, vestiram a camisa, foram, que eu falei, cara, parabéns, vocês estão voando, é isso mesmo, porque aí a gente consegue fazer as coisas funcionarem. Essa questão de tempo foi ótimo você ter falado, Mel, porque é uma dúvida muito comum mesmo das pessoas fazerem, elas resumem muito ao tempo. Só que no final das uhum, contas, ele vai, o resumo que a gente deveria fazer é o quanto eu estou comprometida, né? O quanto que eu vou fazer a minha sim, parte, porque eu tô aqui para dar o caminho das pedras. Agora, se a pessoa não fizer a parte dela, como que eu entro na cabeça dela para tirar processo? Eu já tentei, uhum, né? Várias vezes. Eu sento com vocês, olho o processo, dou feedback, olho o material. Isso não é um problema. Só que tem muito detalhe que é no dia a dia que você vai ter que sentar para mapear. E é aquela coisa, dá trabalho, gente, estruturar um negócio para crescer, dá, só que é aquele trabalho que você vai fazer de uma vez só, porque depois você vai fazer manutenção, sabe? É igual uhum, subir uma casa. Você vai subir uma casa, depois você vai fazer uma manutenção, mas você não vai ter que subir outra casa. Você não vai botar para baixo e subir de novo. sim, É quase a mesma analogia. Então, assim, processo, você vai ter esse trabalho, depois você só vai ver gargalo, só vai fazer ajuste, mas já está feito, já tirou da sua cabeça. Ah, posicionamento, já sei o que que preciso fazer. Então, aqui, eu acredito que meu principal lema com vocês é olhar 360, então ter a visão de cima, porque aí a gente não vai olhar só uma área do escritório, a gente vai ver o escritório como um todo, o que que a gente precisa fazer para crescer. uhum, E além do olhar 360, é a gente conseguir ter aquele foco do que eu preciso fazer agora. O que que é mais urgente que vai me levar ao resultado que eu estou buscando dentro da meta que a gente desenhou. Aí eu vou ter foco uhum, nisso, e aquilo que eu boto foco, ele expande. Então, assim, eu acredito sim, que isso funcionou muito bem, por isso que vocês tiveram tanto resultado, independente do tempo, independente da quantidade de encontro, né? Independente do tempo que a gente ficou junto. E aí, sabe o que que eu queria? Vocês já comentaram, mas assim, de forma bem resumida, sabe? Se fosse uma frase, uma palavra, alguma coisa nesse sentido, o que que mudou na Mel, na Kelly, do quando a gente começou para agora, pensando nessa dinâmica do profissional barra pessoal, porque a gente sabe que é a mesma coisa, né? Mas assim, o que que mudou ali no profissional ou na visão do escritório, sabe? O que que vocês sentem que deu uma virada ali? Ou que tenha sido o ponto que mais pegou, que vocês sentiram que fez, sabe? Tipo, nossa, sem isso eu não teria conseguido isso aqui, porque isso para mim eu sinto que foi um grande ponto aqui dentro do escritório. O que que vocês Eu imaginam? acho que todos os nossos passos, a gente ter intenção. Acho que a palavra é essa, intenção. Em todos os nossos posicionamentos dentro do escritório. Seja pessoal, seja de imagem do escritório, seja de portfólio, tudo. Ter intenção por trás. Boa, você. exato. Antes eu acho que a gente tinha a vontade, mas, né, volta a falar de novo a palavra do posicionamento. A gente sabia o que a gente queria, mas a gente não sabia se posicionar. Então, as coisas ficavam sempre muito soltas, assim, sem se conectarem, né? E aí, com todo esse olhar 360, as orientações, a gente conseguiu externalizar aquilo que a gente realmente queria, né? Como imagem, assim, pessoal, profissional, nas atitudes também, de tratar com o cliente. Acho que foi isso que mudou. Hoje, realmente, igual a Mel falou, assim, intenção e acho que uma palavra que definiria bem seria confiança. Acho que a gente se sente mil vezes mais confiante de realmente seguir, assim, com o nosso escritório e, sim, tocar para ver o que que vai ser lá na frente, né? Planejar o futuro e seguir mesmo. Exato. E, gente, uma coisa que eu não comentei no início, mas é o seguinte: só vem para estudo de caso quem bate meta, tá? Então, vocês foram casos de bater meta, por isso vocês vieram para o estudo de caso. Mas para a gente Eu posso finalizar, contar um segredo? conta. Que eu fiquei nas últimas semanas, quando a gente estava correndo muito, né, para conseguir entregar um bom resultado, eu estava muito assim, matutando na cabeça. Eu não posso ser um estudo de caso fracassado da Jéssica. A gente precisa se empenhar. A É gente verdade? vai fazer dar certo, a gente acerta. E eu acho que isso que deu um gás, assim, também, né? É Porque uma eu boa. acredito que cada escritório que você pega, a gente está num patamar, né, num momento diferente.
E aí eu falei, não, a gente precisa dar um resultado bom. E aí deu um gás, assim, pra gente conseguir seguir até o final e realmente ter um bom resultado, né? E ser chamadas aqui para o estudo de caso. Arrasaram. Eu sempre falo que a melhor comparação que a gente pode fazer é com a gente mesma, né? Porque com os outros a gente não compara palco da gente, ou bastidor da gente com palco dos outros. E dentro dessa Sim. dinâmica, vocês se compararam muito bem aqui, que era, cara, a gente antes estava fazendo A, agora a gente está fazendo Z. Então a gente avançou pra caramba, essa comparação foi ótima. Por isso que hoje a gente colocou na cabeça, vamos ser estudo de caso e assim conseguiram. Bateram as metas, a gente teve muita clareza dentro disso, a gente conseguiu ajustar o ticket. O aumento do ticket estava em 180%, a gente conseguiu aumentar em 200%. Quase que Uhum. redondo. Foi alguns quebradinhos ali, mas foi até um pouco mais de 200 dentro dos números que vocês falaram. Não sei se vocês me permitem abrir a média que vocês me falaram aqui de quanto que era de projeto. Deixa para lá. Pode. Aqui, É. 200%. 200% já tá, já leva muito em consideração do que era antes para o que era hoje. Mas aí, novamente, para a gente caminhar aqui para o final, eu sempre falo, né? O que vocês deixariam de recado de forma bem resumida para quem está pensando em fazer o programa? Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é vocês, como clientes, como alunas, trazerem a visão de vocês e falarem, né? Vale a pena, não vale a pena? Essa é quase uma nova, uma indicação aqui. O que vocês falariam para essas pessoas que estão pensando nisso? E é isso. O que vocês falariam? O que vocês deixariam de recado aqui para a gente finalizar? Olha, Bom, eu eu. falaria que você não tem noção do quão desorganizada você está até você conhecer a Jéssica. A gente, eu não sei se eu fico preocupada ou feliz com esse convite dela, entendeu? Que aí Não, assim, a feliz, pessoa vai ficar fique feliz. desesperada ou vai querer entrar agora. Não, é porque você traz muito uma visão de fora que a gente não consegue ter. Por mais que a gente tente, a gente fica cega, né, em muitos pontos. Então, a gente realmente acha que tá de um jeito e quando a gente começa a ter a sua visão, né, os seus comentários em cima de tudo, a gente vê que, bom, não é bem assim. A gente precisa ainda assim melhorar aquilo que talvez esteja num nível bom, né, no nível iniciante. Eu Sim. acho que falando assim não sei se mais tecnicamente, mas eu acho que foi excelente a mentoria, a gente gostou muito. Acho que vai fazer total diferença para o nosso desenvolvimento daqui para frente. Com certeza a gente vai sentir saudades dos encontros, né? Ou então de tirar uma dúvida, de perguntar alguma coisa, porque ajudava a gente, de certa forma, a tomar algumas decisões, né, durante esse processo. Mas para quem nunca contratou, pretende contratar, eu acho que o primeiro passo é que você não pode estar em estaca zero, né? Você já tem que ter um pouco de noção, um pouco de coisas estruturadas, porque senão não dá para fazer milagre realmente, né? Não dá para estruturar um escritório do zero, então você precisa já estar um pouco encaminhada. E eu acho que um conselho, assim, que quando a gente comentou sobre a intenção de fazer uma consultoria, a gente escutou muito, assim, do tipo, mas será que vocês estão na época certa? Será que não teria que esperar mais um pouco, mais para frente, para vocês estarem com mais anos de escritório e etc. E eu acho que eu fui contra, né, esse fator acho que é um ponto que muita gente pensa assim, porque a gente está basicamente com um ano e meio, mais ou menos, de escritório, e eu falei, não, a gente precisa fazer essa mentoria agora, porque a gente precisa crescer estruturado. A gente já tinha uma base e a gente queria se estruturar melhor para ali na frente, né, logo menos, a gente já está acima do que a gente esperava. Então, indo contra as estatísticas, a gente mergulhou de cabeça e, assim, zero arrependimentos. Eu acho que fez total diferença. Vai fazer ainda a longo prazo, né? Porque tudo que a gente aprendeu aqui, a gente vai refinando, vai colocando em prática para melhorar e entregar um melhor resultado daqui para frente. Quer Sim. complementar, Mel? Não, a Kelly falou e disse, é isso aí mesmo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aí, para quem está assistindo, só fazer um disclaimer aqui. Eu não pego mais o escritório que está no começo. Ontem mesmo mandou uma mensagem uma menina perguntando: Ah, eu estou saindo da faculdade, você atende ou só escritório estruturado? Eu falei: opa, meu posicionamento, por mais que ela tenha vindo, meu posicionamento está Uhum. alinhado, porque ela já veio fazendo essa consideração. Então, não, eu não pego mais, até porque eu sou, depois de 66 escritórios atendidos, eu já tenho muita consciência para quem eu gero resultados.
Então, qual que foi a dinâmica de vocês em específico? Por mais que vocês tenham 1 ano e meio de escritório, e por mais que tenham falado que são desorganizadas, isso aí é por causa de autocobrança, nem é desse jeito, tanto que elas já tinham coisas que outros escritórios de anos de mercado não têm, tá? Que eu não vou entrar no mérito aqui para não me alongar, mas elas já tinham, é porque elas se cobram mesmo. Então, ela tem esse detalhe, tá? Que não era assim, do jeito que elas estão falando, não, é por causa da autocobrança. Mas o outro ponto é que, por mais que tenha 1 ano e meio, você já tem mais tempo de formado, você já tinha experiência e vocês tinham portfólio. Então, vocês já Sim. tinham um portfólio do cliente que vocês querem atender, por isso que a gente consegue gerar resultado, que é uma coisa também que eu tenho falado muito no direct para quem me procura. Então, sim, eu tenho feito um filtro muito sério, sabe? Cada vez mais alto ali por conta do tempo, obviamente, para gerar de fato resultado, ainda que seja em 3 meses, você sim consegue ver resultado. Então, tendo portfólio, mínima estrutura ali de fazer o negócio acontecer, vontade, que é o principal, não é nem estrutura, é ter vontade de fazer o negócio acontecer que vocês tinham. E qual que é o outro ponto? Vocês também já tinham a mentalidade, porque vocês já estavam fazendo investimento, vocês já estavam olhando Uhum. para isso, já estava tendo fluxo de cliente, então não estava, por mais que fosse 1 ano e meio de escritório, vocês não chegaram aqui sem cliente. Vocês tinham cliente, ainda que estivesse cobrando errado, mas tinha cliente, já tinha Uhum. faturamento, inclusive faturamento maior do que muito escritório de mais tempo também. Então, tudo isso já estava casado, ainda que a gente tenha esse detalhe de ter 1 ano e meio de escritório. Foi por isso, todo esse pano de fundo, que a gente conseguiu trazer esse resultado num espaço curto de tempo, tá? Então, é importante para Uhum. vocês ouvirem e para quem está do outro lado também escutando sobre isso, entendendo como que eu trabalho do lado de cá. Então, tendo esses detalhes aqui, é super. Eu sempre falo, são ajustes, e nesses ajustes a gente consegue ver resultado muito rápido. E como eu sempre falo para todos e falo para vocês também, a gente dúvida, pelo amor de Deus, assim, eu quero que tirem, porque o que eu fico para morrer é vendo gente que sabe alguma coisa que precisa fazer, aí eu tô acompanhando de longe aqui no Instagram e tá fazendo diferente. Aí eu fico, meu dedinho coça para mandar direct e fala, mas não foi isso que a gente conversou, amadas, não foi isso. Então, assim, o que a gente encerra é o período de acompanhamento, até porque eu sempre falo, é igual prazo de projeto, mas não o nosso relacionamento. Então, assim, sempre vou estar aqui para vocês tirarem as dúvidas de vocês, para terem esse suporte, porque foi uma fase no qual eu estive presente dessa trajetória linda do escritório que vocês estão construindo, tá? Então, vão vir muitos frutos aí, isso eu tenho certeza, que eu conheci vocês o suficiente para saber que esse vai ser um grande diferencial para galgar espaço no mercado. Tá bom? Obrigada por contar a história de vocês aqui Imagina. hoje. A gente que Imagina, agradece.